E aí vem um episódio extremamente importante da teoria quântica. Em paralelo ao desenvolvimento do Heisenberg, outro físico austríaco, Schrödinger, estava elaborando uma teoria paralela à mecânica quântica que ficou conhecido como mecânica ondulatória. O Schrödinger consegue resolver os principais problemas teóricos da mecânica quântica com uma visão de mundo completamente diferente da do Heisenberg. Para ele, não se deveria falar de partículas, como Heisenberg estava falando, mas de ondas. Uma partícula nada mais seria do que uma onda muito compacta. Não era necessário falar de descontinuidade, pelo contrário, essas ondas seriam representadas por funções contínuas. E essas descontinuidades apareceriam só como resultado de condições de contorno. É como uma corda de violão. A corda ela é contínua, mas se eu amarro as duas pontas e faço a corda vibrar, vai aparecer alguns modos de vibração específico. Então, esses modos eles variam de forma descontínua, sempre em números inteiros, mas a onda em si é contínua. Então, o Schrödinger partia de uma visão que era clássica, era realista, ele realmente pressupunha no início da sua proposição que essas ondas eram reais e contínuas. Depois isso acaba mudando na própria visão dele, mas inicialmente ele entendia que essas ondas elas eram contínuas, estavam lá, era uma visão determinista, ele acha uma equação determinista para estudar essas ondas ao longo do tempo. Então, se eu conheço a onda, agora eu sei como ela vai estar no futuro. E isso, então, representa, na visão do Schrödinger, uma salvação da física clássica. Na visão de Schrödinger, a teoria quântica, ou no caso dele se chamava mecânica ondulatória, era uma continuidade dessa mecânica clássica, ela não rompia com os pressupostos. Quando Heisenberg soube disso, ele ficou bastante preocupado, avisou o Bohr, na época ele já estava trabalhando com o Bohr em Copenhague, e o Bohr chamou o Schrödinger para passar um tempo em Copenhague, onde eles travaram debates extremamente acirrados, nenhum conseguiu convencer o outro sobre a sua visão de mundo. Conta a lenda, reza a lenda, que o Schrödinger chegou a adoecer enquanto estava em Copenhague, e ele foi para a casa do Bohr e com febre alta, e o Bohr sentado do lado continuava debatendo com o Schrödinger, querendo convencer ele da visão de Copenhague. E então o Schrödinger foi embora, deixando lá o Niels Bohr, o Heisenberg e todo o grupo de Copenhague com os dilemas aí da teoria quântica, com esses conflitos de visão de mundo. A teoria matematicamente já estava consistente, o Schrödinger já tinha mostrado que a visão matemática dele era compatível com a do Heisenberg, mas a interpretação, o que eles entendiam como o mundo deveria ser, era completamente diferente. Isso leva então a novos estudos da interpretação da teoria, e o Heisenberg, principalmente, muito preocupado em salvar a sua visão de mundo original, espera o Niels Bohr sair de férias e escreve um artigo em que ele lança justamente o princípio da incerteza, que a gente vai discutir em um outro vídeo. E ele, no princípio da incerteza, tenta aí desbancar as principais ideias do Schrödinger e tenta emplacar a sua visão de mundo. Quando Bohr retorna de férias e vê o artigo, ele percebe que o Heisenberg cometeu vários erros, tinha várias inconsistências ao longo do artigo. Se vocês acharem o artigo e a tradução em inglês, aparece no final uma nota durante a prova, que é, o artigo já tinha sido aceito, ele estava na prova final só para editoração, e ele pede para o Heisenberg escrever uma nota apontando os equívocos do artigo, e aí está escrito ali, ele agradece ao Bohr por ter apontado aqueles equívocos, mas basicamente o que o Bohr percebe é que na interpretação do Heisenberg ele continua usando o conceito de partícula, mas ele também usa os conceitos de onda vindos da mecânica ondulatória. Para conseguir chegar no seu princípio da incerteza, o Heisenberg precisava usar as duas visões de mundo ao mesmo tempo. A visão corpuscular de partículas e a visão ondulatória, que vem então da mecânica de ondas do Schrödinger. A partir dessa percepção, o Bohr começa então a desenvolver o que ficou conhecido como interpretação da complementaridade, que até hoje é considerada a interpretação ortodoxa ou interpretação hegemônica da teoria quântica.